Dar início nos nossos estudos desta quarta-feira e nós vamos usar assim o espaço hoje para fazer um estudo um pouco diferente, nada assim muito diferente do que a gente faz habitualmente, mas nós temos aprendido que muito além de aprender, muito mais importante que aprender é tentarmos vivenciar na prática, no dia a dia, aquilo que nós estamos aprendendo. O conhecimento nos possibilita uma compreensão melhor da vida. A aplicação do conhecimento na nossa vida cotidiana nos auxilia no processo de evolução. Essa que é a dinâmica da nossa existência. Então a gente vai fazer uma prece um pouco mais longa e nessa prece a gente vai incorporar aí uma dinâmica que geralmente a gente faz no nosso trabalho profissional, na clínica, que é feito geralmente individualmente, que deve ser feito assim. Mas nós vamos aproveitar o modelo e vamos fazer aqui coletivo, tá bem? Pedir para a Giovana baixar um pouquinho o som para mim e a gente vai então começar. Eu peço a todos que a gente vá acompanhando, a gente vai fazer uma prece e nessa prece a dinâmica, ok? Vamos lá. A partir de agora, de preferência, que possamos fechar os nossos olhos. Com os nossos olhos fechados, eu peço a todos que possam ir fazendo a respiração consciente. A respiração consciente é aquela respiração em que você sente o fluxo do oxigênio. A respiração consciente é aquela em que você inspira, segura por alguns segundos o oxigênio e depois você expira. Esse movimento respiratório vai naturalmente provocando em você um relaxamento, vai auxiliando nos batimentos cardíacos, vai oxigenando a medula, a corrente sanguínea e vai lhe ajudando no relaxamento. Enquanto eu preciso de uma música mais baixa, por favor, aí no fundo. Além da respiração, você vai sentindo o ambiente, sentindo a tranquilidade, sentindo a serenidade. Você vai tentando deixar a música envolvê-la completamente, como se as vibrações da melodia envolvessem a tua alma, e você vai relaxando, um relaxamento também consciente, porque você vai pensando nos seus pés. Se você quiser mexer os seus pés, vai pensando nos seus pés, na planta dos pés, nos dedos, no calcanhar, nos calcanhares.
e relaxando. Você vai pensando nas suas pernas, em toda a extensão das pernas. E como você está sentado, você vai relaxando também as suas pernas. Você relaxa os quadris, e relaxando os quadris, você tenta relaxar esse ponto do seu corpo, onde se localiza o chakra genésico. Então você que é homem, mentaliza e relaxa a sua próstata, o órgão sexual, os testículos, a bexiga, a uretra. A mulher mentaliza também a sua bexiga, o útero, os ovários, os uréteres, os rins. Também nós vamos relaxando o nosso abdômen, toda essa região abdominal. Para quem não sabe, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Tamanho a importância do intestino também nas questões emocionais. E nós vamos relaxando o intestino, o baço, o pâncreas, a vesícula, o fígado, o estômago. E você continua respirando. E vai relaxando o tronco, o pescoço, os ombros, os braços, toda a extensão da sua coluna, cervical, dorsal, lombar, nervo ciático. E você realmente, nesse momento, se sente muito bem. Você sente uma sensação agradável. Você se desliga um pouco da correria do dia a dia. Você se isola emocional e mentalmente. Você se deixa envolver apenas por este fluxo de energia que se estabelece nesse momento, que envolve toda a nossa estrutura física, material, e lhe proporciona uma reharmonização, uma revitalização de todos os seus chakras, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico, o básico. Todos os centros de força são cuidadosamente revitalizados. E neste momento do seu relaxamento, mesmo você estando com os olhos fechados, você consegue enxergar que há um objeto na sua frente. O objeto está embrulhado num papel de presente, dando a entender que é um presente para você. É um objeto grande, quase da sua altura. Você observa este embrulho, mas a princípio não se preocupa muito. Você continua relaxado, você continua mergulhado em si mesmo, você continua envolvido pelas vibrações, você continua pacificando o seu mundo interior. E o objeto está ali. Até que alguém, que você não sabe quem, se aproxima e desembrulha aquele embrulho. E você então se dá conta que está diante de um espelho, desses espelhos de corpo inteiro. A princípio, isso não lhe causa absolutamente nada, mas quando você fixa o olhar na sua imagem no espelho, você toma um susto, porque sem dúvida alguma é você. Não há como contestar, é você. Mas como você está diferente. Os seus cabelos estão embranquecidos, estão brancos da cor da neve. Você olha para o seu rosto
e as marcas do tempo se tornaram mais visíveis. Em outras palavras, as rugas apareceram por toda a sua face. Aquela beleza, aquela vivacidade de antigamente ficou para trás. Só agora você observa o seu corpo que está ao quebrado. Inclusive, somente neste momento, você se deu conta que está sentado numa cadeira de rodas. Você olha para a sua pele, é uma pele fina, com as manchas naturais da idade avançada, e você se vê com 85 anos de idade. E pela debilidade do seu corpo, pelas marcas no seu rosto, você nota claramente que você não tem muito tempo de vida. Para além da idade que você julga ter, fica claro que há uma debilidade, uma dificuldade em respirar, uma dificuldade em ficar consciente. Como se não bastasse esta situação nada agradável, eis que você descobre que o espelho que você ganhou é o espelho mágico, talvez um espelho semelhante ao espelho da madrasta da Branca de Neve, porque este espelho também pode conversar, e ele começa a conversar com você. Não no sentido de lhe agredir, não no sentido de lhe ferir, não no sentido de lhe constranger, mas o espelho que é como se fosse a sua consciência, contemplando a sua tristeza, a sua angústia, de se ver naquele quadro, naquela idade, naquela debilidade, sem dar tempo para você responder, ele lhe pergunta: do que é que você se arrepende? Do que é que você sente culpa? Nessa idade que você está, quais os remorsos que você traz? Você deve ter percebido, continua o espelho, que você não tem muito tempo de vida. E então, do que é que você se arrepende? E você fica ali tentando conectar as ideias sobre o impacto da visão que está diante de você mesmo, e o espelho, com muita sabedoria, vai elaborando algumas indagações. Será que você se arrepende de muitas vezes na vida ter sido ranzinza, mal-humorado, emburrado por situações que não precisava? Será que você se arrepende de muitas vezes ter descontado a sua raiva em pessoas que nada tinham a ver com seus problemas? Será que você se arrepende de ter cuidado muito do seu corpo e ter se esquecido de cuidar da sua alma? Será que você se arrepende de não ter repetido mais vezes a expressão eu te amo? Será que você se arrepende de ter trabalhado muito e, na ânsia de ter trabalhado muito, não ter convivido mais intensamente com aqueles que faziam parte da sua vida? Será que você se arrepende de não ter pedido perdão às pessoas que você prejudicou? Será que você se arrepende de não ter perdoado as pessoas que precisavam do seu perdão? Será que você se arrepende de não ter sido uma boa mãe, de não ter sido um bom pai? Será que você se arrepende de não ter sido um bom filho, uma boa filha? Será que você se arrepende de não ter se esforçado um pouco mais e ter se tornado uma pessoa melhor?
Será que você se arrepende pelo que você podia, de não ter feito mais a caridade? Será que você se arrepende de ter criado tantos problemas na vida sem a menor necessidade? Será que você se arrepende de não ter valorizado a própria existência como você deveria? Do que é que você se arrepende? E nesse momento, com tantas perguntas sendo direcionadas a você, há um certo pânico, a angústia se transforma em aflição, porque evidentemente você sabe que carrega muitas dessas culpas e de outras tantas, você sabe que carrega muitos desses arrependimentos e de tantos outros, mas então algo mágico acontece. Quando você fixa o olhar novamente no espelho, eis a surpresa. Você não tem 85 anos. Você olha no espelho com mais atenção e você é exatamente a pessoa que você é hoje, com a idade que você tem. Foi só uma dinâmica, foi só uma brincadeira, foi só um teste, foi só um sonho, um pesadelo. Não foi real. E então você respira aliviado. Graças a Deus. Mas, ao respirar aliviado, uma ponta de preocupação vem habitar o seu coração. Porque agora, diante desta experiência que você viveu, você precisa descobrir, você precisa fazer. O que é que você precisa fazer agora para não chegar aos 85 anos de idade com esses arrependimentos? Porque um dia você vai chegar lá, aos 85, aos 90, aos 70, mas um dia você vai chegar no momento em que o corpo físico não vai suportar mais. E ali terá terminado a sua jornada física. E hoje, com a idade, com a saúde que você tem, tendo a consciência que você tem, eis que é o momento de você avaliar, reavaliar, se perguntar: o que eu preciso fazer agora para que no final da vida eu não tenha tantos arrependimentos? Agora nós vamos encerrar essa primeira parte da dinâmica. Antes eu vou pedir que todos nós que estamos aqui respiremos 3 vezes profundamente. E a hora que expirarmos, vamos jogando para fora tudo de ruim que ainda carregamos dentro de nós. Muito bem. Agora nós vamos pedir para a assessoria acender a luz, desligar o som ou abaixar a música. E vamos para a segunda parte. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Na minha opinião, dinâmicas dessa natureza, seja no campo individual, que eu prefiro mais, porque quando trabalhamos o individual, nós temos a possibilidade, nós temos a oportunidade de sermos nós mesmos e de ali colocarmos para fora as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos medos, tudo aquilo que nos acompanha. Mas também dá para a gente fazer aqui no coletivo. Eu vou dar uma sugestão a vocês que estão aqui hoje. Quando chegarem em casa, como o estudo ainda está vivo na cabeça, porque a gente esquece muito fácil, pegue uma folha de sulfite
Acho que duas, melhor duas. E escrevam nela, caso vocês tivessem hoje 85 anos, com uma saúde debilitada, o que é que vocês se arrependeriam? Façam o exercício e, obviamente, comecem a trabalhar nesse sentido, para que quando tiverem essa idade, não se vejam às voltas com tantos arrependimentos. Nós vamos para a segunda parte da nossa dinâmica e nós trouxemos aqui 16 perguntas que nós vamos explicar rapidamente, porque também não é o objetivo do estudo de hoje trazer todas as respostas. Como eu disse logo no início, a nossa ideia, e isso precisa ser feito, eu já comentei com vocês, que muitos espíritos amigos, muitos instrutores espirituais, recomendam dinâmicas desta natureza, para que a gente possa colocar para fora os nossos fantasmas, porque senão, e isso é um risco muito sério, nós ficamos apenas no campo da intelectualidade, ficamos apenas no campo do conhecimento, e não havendo a transformação profunda interior, a gente pode ter surpresas desagradáveis conosco mesmo, quando vivermos determinadas situações, do tipo assim, nossa, alguém olhando para você e dizendo, mas você não é espírita? Com essa atitude? Nossa, mas você não disse que tinha fé? Puxa, mas você não é cristão? E ali a gente está fazendo um monte de coisa que a gente não devia, justamente porque não houve a assimilação, apenas o conhecimento. Então vamos lá para as perguntas. Quais motivos, frisem essa palavra, quais motivos reais você tem para reclamar da vida? Eu vou fazer as perguntas bem devagar, para que vocês tenham tempo de pensar a respeito. Esse é o intuito, porque quantas e quantas vezes a gente traz reclamações para o nosso dia a dia que não se fundamentam. Às vezes a pessoa reclama porque está trabalhando demais, mas se ela fica desempregada, ela reclama porque não tem o que fazer. Às vezes a pessoa reclama porque algo não está bom na sua vida, mas quando algo muda, ela reclama de outra coisa que mudou. Então assim, adotando uma postura bem madura, bem honesta, madura e honesta, quais motivos reais você tem para reclamar da sua vida? Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, eu me lembrei agora, espero que eu consiga lembrar dessa experiência na íntegra, porque faz muitos anos, quando eu viajei para fazer palestras no interior do Rio de Janeiro, eu estava de manhã no hotel, tentando, sem sucesso, abrir aqueles sachês de manteiga, sabe? Porque vocês sabem que aquele sachê de manteiga que tem em hotel, ele é programado para não abrir, né? Você sabe que aquilo lá não abre, você pode mexer, não abre, aquilo lá não abre, né? Aí até você desistir e deixar aquilo ali do lado. E assim, como era uma mesa grande, haviam várias pessoas sentadas na mesma mesa, eu observei que havia uma jovem, muito bonita, sentada a uma distância pequena da onde eu estava, e a sua beleza realmente chamava a atenção. Ela estava com óculos escuros, e eu comecei a prestar atenção nela, e não foi difícil perceber que ela era cega, totalmente cega. Depois, aí, observando esse detalhe, eu vi que do lado ali tinha uma bengala, né, para ela se locomover, e o óculos era por conta disso. E eu fiquei impressionado, porque ela pegava um tablete de manteiga e abria com a maior facilidade.
e pegava outro e abria. Eu não conseguia abrir o meu. Eu digo, gente, eu estou perdendo para a mulher que é cega. Mas que coisa! E aí, assim, com muita humildade, eu disse assim, ô moça, ela disse, pois não. Eu disse, será que você poderia abrir o meu aqui, porque eu não consigo? Ela abriu o sachê com toda a facilidade, me entregou. E aí eu, movido pela curiosidade, e ela assim, a gente percebia, porque ela conversava com outras pessoas, que havia nela uma felicidade natural. Ela era feliz realmente. E eu fiquei olhando aquilo e pensando, mas como é que uma pessoa com essa deficiência, na minha opinião, uma deficiência gravíssima, difícil de lidar, pode estar feliz? E aí então, no intuito de aprender, eu puxei conversa com ela e perguntei se ela era cega de nascença. E ela disse que não. E ela me contou a sua história trágica. Ela estava de carro com o seu pai estava dirigindo, e eles sofreram um acidente, colidiram com um caminhão, e no que o vidro do carro se quebrou, os cacos de vidro acertaram em cheio os seus olhos, e ela havia ficado totalmente cega aos 16 anos de idade. Um acidente no qual o pai morreu. O pai morreu e ela ficou cega. Já havia tentado um transplante, mas não havia tido sucesso. E diante dessa história mais triste ainda, porque nascer cego é um problema, mas você enxergar e depois você perder a visão, creio eu que seja muito mais difícil. E ela continuava contando a história, sorrindo muito, e eu disse assim a ela, mas o que faz você ficar tão feliz diante de uma tragédia dessa? E ela me disse assim, muito simples, quando eu fiquei cega, que os médicos me disseram que eu não voltaria a enxergar nunca mais, eu pensei comigo mesma, eu posso me tornar uma pessoa triste, infeliz, brigar com a vida, romper com Deus e deixar o tempo passar. Ou eu posso escolher ser feliz apesar disso. E eu optei pela segunda. E eu, a partir daí, continuei feliz como eu já era. É um exemplo que marcou bastante pela veracidade, pela intensidade da felicidade daquela pessoa, e é algo que nós vemos por aí, em muitos exemplos diferentes. Pessoas que têm muito menos do que nós, em vários sentidos diferentes, seja econômico, seja de saúde, seja do que for, e que conseguem ser mais felizes do que nós. Então eu repito a pergunta a você, o que é que você tem mesmo de motivo real para você reclamar da vida? Segunda pergunta, porque essa segunda pergunta é assim, é aquilo que mais nos faz ser o que somos. Existem algumas situações na vida que, quando elas acontecem, nós não conseguimos camuflar aquilo que somos. Como você reage quando você é contrariado? Ou seja, como você reage quando você tem que ser você mesmo? Porque não vamos acreditar que todos nós somos essa maravilha. Todo mundo tomado banho, com o cabelo penteado, com o dente escovado. Vai encontrar qualquer um de vocês de manhã cedo para ver como é que está. Que tragédia que é. Não vamos aqui acreditar que todo mundo é educado desse jeito. Se bem que tem gente que dorme maquiado e tudo, eu conheço. Se vocês quiserem, depois eu conto para vocês quem que é, dou até o nome, né? Eu nunca entendi bem isso. Aí um dia a pessoa me explicou. É porque quando sai do corpo, né, vai nas atividades espirituais, vai bem vestida. Tem isso aí, tem certa coerência. Eu conheci uma pessoa que ela estava com a saúde debilitada e ela colocava a melhor roupa, passava batom, colocava os brincos para ir dormir. E quando perguntava assim, já é uma senhora de 70 anos, mas senhora, por que a senhora coloca essa roupa bonita para ir dormir? E ela disse, vai que eu morro dormindo. Vou chegar de qualquer jeito do outro lado? Vocês já imaginaram eu e uma senhora de 70 anos chegando de pijama no mundo espiritual? Que vergonha! Então se eu morrer, eu já saio do corpo linda. Né? Tinha gente que dizia isso. Então assim, é claro que nós não somos essas caras bonitinhas que nós vemos aqui. É claro que nós não somos essas pessoas que por educação, claro, boa noite,
Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Nós somos assim? Nós sabemos que não somos assim. Então, assim, e quando a gente é contrariado, é só você olhar para uma criança que é contrariada. O que ela faz? Birra. Você já se olhou no espelho quando você é contrariado, para ver como você se transfigura, como fica o seu rosto? E aí? Vocês sabem que nesta hora é a hora que a gente melhor pode avaliar a nossa evolução. Contrarie alguém e você vai descobrir qual o nível evolutivo dela. E aí? Como é que você reage quando é contrariado? Ou quando é contrariado? É de se pensar, não é? Tem umas coisas que a gente tem que pensar e repensar. Porque eu estava vendo uma matéria onde os jornalistas estavam dizendo o absurdo no Catar, porque as mulheres não podem ir assistir o jogo, a não ser que seja com autorização do marido. Grande coisa, no Brasil também acontece isso, as mulheres não deixam os maridos jogar bola nem no campo de futebol, né? Quer dizer, então assim, eles estão até melhor do que nós, não é verdade? Terceira pergunta, não é verdade? Você dorme demais, você trabalha demais para fugir de alguma coisa? Não é todo mundo que trabalha porque precisa. Tem muita gente que trabalha para fugir de alguma coisa. Você busca muita coisa no centro, sem dúvida, todos nós buscamos. O que é que nós buscamos no centro? Um monte de coisa. Passe, orientação, tratamento espiritual, evangelização para as nossas crianças, aprendizado, oportunidade de fazer a caridade, tudo isso nós buscamos no centro. Pergunta, o que é que você oferece? O que é que você traz de você mesmo para a instituição que te dá tanto? É preciso que a gente reflita muitas vezes se nós não estamos sendo vampiros da instituição que nós frequentamos, onde a gente busca tudo e não traz nada. O que é que você traz? O que é que você tem oferecido para a instituição que você frequente e que te dá tanta coisa? Próxima pergunta. Em meio a essa crise que o Brasil atravessa, o que é que você tem feito para colaborar com o nosso país? E eu não estou falando aqui de esquerda, não estou falando de direita, nem de um lado, nem de outro. Eu estou falando de omissão, que pior do que você ser de um lado ou você ser do outro, é você ser omisso, é você ir para o lado que você vê que vai ganhar, como fazem, aliás, muitos políticos, né? Eles esperam para ver o que vai dar e depois que eles têm certeza do que vai dar, eles pendem para o lado que tem que pender. Nós temos visto isto hoje em dia, nós temos visto isto no Senado, nós temos visto isto entre os deputados, nós temos visto isso na OAB. Visto o que, Aguinaldo? As pessoas em cima do muro, esperando para ver o que vai acontecer. O povo cá embaixo está se matando, o povo cá embaixo, cada um com as suas razões, cada um com as suas ideologias, que nós não vamos discutir aqui, porque não é o tópico, mas que interessante. Um monte de gente esperando para ver o que vai acontecer. Como é que você tem colaborado com o seu país neste momento de crise? É de se pensar. Ah, mas eu não me interesso por política. Devia, porque é o Brasil que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. Então você deveria se interessar pelo país que você vive. Próxima pergunta. Você já avaliou com honestidade se você é realmente desapegado, desapegada? Você teria capacidade de doar alguma coisa que faria falta para você? Tipo, 300 mil para comprar o lote. Hã? E olha que nem é doação, é empréstimo, hein? Nem assim.
Agora, quem não tem 300 mil, trazendo para a nossa reflexão, que tanto você é desapegado? Ou você só doa as roupas que não te servem mais? Aquelas que parecem roupas de espírito, sabe qual que é? Aquelas transparentes que você já vê de um lado para o outro, está tão batida, aquela roupa rasgada, aquela roupa encardida, não é? Você realmente é desapegado? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu falei isso na nossa reunião, com esse movimento que a gente tentou fazer, e que até agora não deu certo, para comprar o terreno, nunca fez tanto sentido para mim a frase de Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nunca essa frase fez tanto sentido para mim. Então a gente tem que começar a pensar se nós realmente somos desapegados, tá? Quanto você está disposto ou disposta a sacrificar-se pelo trabalho com Jesus? Quanto você está disposto? Porque assim, você sair da sua casa, você vir no estudo, com o ar-condicionado ligado, isso aqui não é sacrifício nenhum. Isso aqui até criança faz, isso aqui não é sacrifício. Sacrifício mesmo, renúncia mesmo. Quantos de nós, na hora que a coisa aperta, a gente cai fora? Ou não? Quanto você está disposto? Quanto você está disposto? E não vem com aquela história, não, mas eu estou com muita dificuldade, a minha vida está de ponta cabeça, você não sabe o que eu estou passando. Você e a torcida do Flamengo inteira. Você e o resto do mundo. Porque a vida não é fácil para ninguém, nunca foi. Ou será que você vai esperar ficar rico para ajudar? Ou será que você vai esperar não ter problemas para colaborar? Ou será que você vai esperar aposentar? E isso eu vejo muito. Quando eu aposentar? Miserável, aposentar no Brasil, você vai aposentar com 90 anos. Você vai mais servir o quê no centro? Nem força para segurar o copinho d'água, você vai estar com Parkinson, vai derrubar toda a água, vai molhar as pessoas, não serve mais. Eu vou aplicar passe quando eu aposentar, com 89 anos. Vai enfiar o dedo no olho de uma pessoa de aplicar o passe, que não enxerga mais, vai criar problema para o centro. Não, eu vou ser médico quando eu aposentar, com 95 anos, o primeiro espírito que incorpora, desencarna. Porque não aguenta o tranco, cai lá, morto. A gente está brincando, a gente está rindo, para tornar o estudo mais agradável, mas é sério. É sério, porque o que nós estamos tratando aqui hoje é da prática, é da vivência. O que geralmente a gente trata na quarta-feira é do teórico. A gente vem aqui para aprender. Se vai colocar em prática ou não é problema nosso, problema de cada um. E hoje também, mas hoje a gente está indo mais assim no cerne da questão. Por isso nós começamos com a dinâmica. E se você tivesse 85 anos? Aliás, você não precisa ter 85 anos. E se você morresse amanhã? E se você morresse essa noite? Pode acontecer? Claro. Com quem? Com qualquer um. Menos com o dirigente, que tem que dirigir o centro. E assim, e quem faz menos tem mais chance de ir. Isso é verdade. Porque se você não produz muito, você é um peso morto. Se você é um peso morto, desencarna logo para dar oportunidade para outro. Então comece a se preocupar. Se você faz pouco bem, cuidado. Jesus pode te chamar antes, ou o capeta. Aí depende, aí eu já não sei. É com qualquer um. Como você se relaciona no ambiente que você está, que pode ser isso aqui? Você mais agrega ou você mais cria confusão? Vocês já notaram como tem pessoas, claro que não é você, né? Porque a gente também tem essa questão, né? Todo mundo é complicado na minha vida, não é? Todo mundo me atrapalha, porque todo mundo, e você é o único santo da história. Vocês notaram como há pessoas que criam confusão, mas cria muito confusão. Pega final de ano, Natal, Ano Novo, que esse ano nem vai ter, né?
Só se for para ter morte. Com essa briga que nós temos de eleição, eu aconselho nem fazer almoço de domingo, de Natal, comemorar Ano Novo, que é um risco juntar esse povo. Quanto mais separado a gente ficar, menos risco de morte sair. Vocês já viram aquele parente que todo Natal ele gera uma confusão? Toda festa de Ano Novo ele briga com alguém. Vocês devem ter um parente desse jeito, não tem? Tem, toda a família tem, né? Na minha, então, não dá nem para reunir, porque tem um monte. Já é tanta briga que a gente já nem sabe mais quem é amigo, quem é inimigo, né? Então, assim, como você se relaciona? Você mais agrega ou cria confusão? Nós estamos próximos do final do ano, já estamos em novembro. Em termos de evolução, 0 é horrível, 4 é regular, 9 é ótimo. Dessas 3 notas, qual você daria a você mesmo? 4 para não se comprometer, né? Ainda a pessoa vai dizer assim, eu daria mais. Mas como o Aguinaldo só deu a opção de 0, 4 ou 9, eu vou no 4. Se ele falasse 8, eu daria 8 para mim mesmo. Eu sei. Quanto tempo você tem reservado para ler bons livros? Aliás, quantos livros você leu esse ano? Eu fui perguntar isso sexta-feira, eu quase morri de vergonha pelos outros que estavam aqui. Eu citei 3 livros da editora Sintonia, livros de estudo. Tinha 50 pessoas, 3 ergueu a mão, que vergonha. Eu teria vergonha de ser médium, e ler menos que 3 livros por ano. Eu teria vergonha. Quanto tempo você se dedica à leitura? Quantos livros você leu esse ano? Estamos chegando no final do ano. Tem que ser no mínimo 4. Eu não li nenhum. Pois é. Vocês sabem por que muitos espíritos desencarnados vêm assistir o estudo com a gente? Deve ter uns 50 aqui hoje. Vocês sabem por quê? Eles dizem assim, nossa, mas já está desencarnado, já está do lado de lá, vem aqui fazer o quê? Vem aqui fazer a lição que não fizeram, porque quando estava encarnado não vinham. Agora vai ter que voltar aqui e aprender, para depois ir trabalhar do lado de lá, tá? Estamos em novembro. Agora aí faz um exercício de memória. O que você prometeu dia 1º de janeiro, na virada do ano, você cumpriu? Vou emagrecer, vou parar de beber, vou casar, vou descasar, vou mudar de casa. Tá vendo? Tá vendo como é que é? É duro, né? É duro. Vocês dão risada, mas a coisa é séria. Com seus parentes complicados, aqueles que você tem culpa, você tem feito alguma coisa para resolver nessa vida, nessa encarnação? Eu não me dou bem com meu pai, eu não converso com a minha mãe, eu não falo com meu irmão. Tá, ok, tem parente que é difícil mesmo, não dá para a gente ter relação, isso é verdade. Mas se você teve culpa, se você foi também errado, se você também brigou a hora que não devia, não cabe também a você tentar resolver? E você não está tentando por quê? Não, essa encarnação não dá. Isso, seu abestalhado. Me chamaram, você sabia que o Espírito me chamou desse nome outro dia? Por isso que eu lembrei. O Espírito me chamou de abestalhado. Me chamou. Nós estávamos aqui, eu não vou contar. Nós estávamos aqui, foi depois que acabou a cirurgia que o Lindomar ajudou, que o Dr. Hans trabalhou e tudo mais. Nós fomos tomar um café ali, e eu estava brincando com o Lindomar, lembrando da mãe dele. Eu disse, Lindomar, sua mãe foi uma pessoa admirável. Eu conheci Dona Linda, e realmente Dona Linda era uma pessoa fantástica. Na idade avançada que tinha, ela sentava na primeira fileira e acompanhava todos os eventos que tinha lá no Porto da Esperança, fora outras qualidades que ela tinha. Aí eu brinquei assim, olha Lindomar, eu só acho que a sua mãe errou numa coisa. Ele disse o quê? Dá esse nome para você, Lindomar. Não tem nada a ver com a sua personalidade. Aí Lindomar disse assim, 3 coisas. Primeira, ela está aqui no caminho de Damasco. Segunda, ela está aqui do seu lado.
E terceiro, ela está dizendo assim, o que esse abestalhado está falando de você? Então assim, foi a primeira vez que o Espírito me chamou de abestalhado. Mas sendo a dona Linda, a gente perdoa. Aí a gente perdoa. Então a gente tem que avaliar. E você vai deixar para a próxima encarnação? Não seria melhor você resolver hoje? Se você sabe que você tem uma parcela de responsabilidade, se você sabe que a situação só chegou naquele ponto porque você também errou, você fez besteira que não devia ter feito, não caberia a você a iniciativa de ir lá, tentar resolver? Resolva isso, não deixe para a próxima encarnação. Não deixe. Se você tem parcela de responsabilidade, resolva hoje, para você ficar livre. Você já teve vontade de desistir? Eu acho que a resposta da maioria é sim. E se teve, não desistiu por quê? O que te manteve na luta? Estou acabando. Nos momentos de crise, o que você faz? Você emburra? Você fala um palavrão? Você faz uma prece? Olha só. Você hoje faz o bem pelo prazer de fazer o bem, ou você ainda tem necessidade do elogio? Eu faço o bem, mas ninguém elogia, também não faço mais. Tem muita gente assim, você sabe, né? Tem muita gente assim, que disfarça, mas está esperando o elogio, está esperando o aplauso. Você pode elogiar, vai fazer bem para a pessoa, mas isso é alimentar a vaidade. O ideal seria que a gente fizesse pelo prazer de fazer. Pensem aí. Última pergunta, para a gente encerrar. Hoje vocês têm coisa para pensar a noite inteira, né? Pensem bastante e não durmam. Agora eu vou fazer uma proposta. Pense aí, cada um de vocês. Pense no seu pior defeito. Pode pensar. Pode pensar em 2 também. Pensaram? Agora assuma aí um compromisso com a sua consciência, que no início de 2023 você vai mudar isso. E você vai ser realmente diferente no ano que se inicia. Vocês acham que dá? Não, né? Dá sim, dá sim. A única coisa que não dá é perder peso. Não, perder peso não dá. Eu sinto muito, mas se for perder peso, não dá. Eu sou testemunha viva de que não dá. Não tem jeito. Acabou, né? E ainda colocaram um docinho lá ontem, lá na mesa. Estava lá aquele docinho já, né? Eu comi um monte. Estava gostoso. Tudo que é bom, ou engorda ou é pecado, né? Isso é duro, né? Bom, pessoal, era isso. Eu espero que esse estudo tenha ajudado na reflexão de vocês. Repito, essa primeira dinâmica que eu fiz, eu faço individualmente, em consultório, porque é uma terapia individual, mas eu analisei, achei que dava para fazer aqui, que foi aí a nossa introdução, para a gente trazer essas outras perguntas. Espero que isso tenha ajudado vocês, tá certo? Sem mais delongas, muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Pois não, então esperam, pode desligar. Pessoal aí da internet, do canal, um abraço, fiquem com Deus. E antes de eu encerrar, acho que a Suzy quer dar um recado.